Olá, tudo bem? Tudo bem, não é mesmo? Vamos estudar juntos, né, com a disciplina de gramática para os nossos sinais de pontuação e tipos de frase, tá bom? Né? Vamos revisar, vamos praticar, vamos recapitular sinais de pontuação e tipos de frase. Vamos juntos? Sinais de pontuação e tipos de frase. Conheça o emprego dos sinais de pontuação. Ponto final. O ponto final é empregado para encerrarmos uma ideia. Por exemplo, estou com dor de cabeça. Ontem eu fui ao dentista. Então, temos que ter o ponto final, né? O ponto final é empregado para encerrarmos uma ideia, né? Encerrar a conversa. Por exemplo, estou com dor de cabeça, ontem eu fui ao dentista. A vírgula indica uma breve pausa no discurso e é empregada para separar palavras ou termos que sejam enumerados em uma ideia. Vamos aos exemplos? A minha cachorrinha é muito dócil, carinhosa, brincalhona e fofa. A minha cachorrinha é muito dócil, carinhosa, brincalhona e fofa, tá certo? A vírgula também é usada para isolar o chamamento. Por exemplo, olha, Amanda, isso chegou para você, né? Um chamamento, né? Uma expressão assim, olha, Amanda, isso chegou para você. Tá bom? E também a vírgula é usada para inserir uma explicação em uma ideia geral. Por exemplo, gestos de gentileza, obrigação de todos e não favor são cada vez mais raros, né? Isso quer dizer assim, a educação, né? Alguns são assim, perguntam, né, que a gente vê no nosso dia a dia. Então, gestos de gentileza, né, gente, não custa nada, né? Vamos ver a frase, né? Gestos de gentileza, obrigação de todos e não favor, são cada vez mais raros, né? Então, a vírgula também serve para separar nas datas o nome do lugar. Por exemplo, Recife, 15 de maio de 2017. Recife, 15 de maio de 2017, né? Estão vendo aí as vírgulas, né? Estão todas destacadas para vocês saberem como utilizar, não é mesmo? A tia preparou bem bonitinho para vocês. O ponto de interrogação. O ponto de interrogação é empregado ao final de palavras que indicam uma pergunta direta. O ponto de interrogação é empregado ao final de frases que indicam uma pergunta direta. Por exemplo, você vai à praia conosco? Você trouxe as atividades de hoje? Você fez a atividade? Então, serve para indicar uma pergunta direta. Então, usamos o ponto de interrogação, né? Ó, que está destacado, dá para perceber bem direitinho o sinal de ponto de interrogação. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação indica admiração, surpresa, susto, espanto, né? Indignação ou ordem. Vamos ao exemplo aí. Eu não aguento mais tanta notícia ruim, né? Eu não aguento mais tanta notícia ruim. É indignação, né? Que blusa linda, né? Admiração. Que blusa linda. Então, para isso que é usado o ponto de exclamação. Indica admiração, surpresa, susto, espanto, indignação, ordem, né? Vamos às frases, vamos aos exemplos. Eu não aguento mais tanta notícia ruim, né? Que é indignação. Que blusa linda. Que blusa linda, que lindo dia, que bolo gostoso, né? É usado ponto de exclamação. Vamos continuar. Os dois pontos são empregados para anunciar a fala de um personagem, por exemplo. Vamos lá. Ouvimos passos no corredor e mudamos o assunto. Então, como foi a entrevista, né? Então, está aí um exemplo.
ouvimos passos no corredor e mudamos o assunto. Aí vamos mudar o assunto. Então, como foi a entrevista? Também agora, né, nós vamos para o ponto aqui, ó. Para indicar uma conclusão, resumo ou esclarecimento, tá bom? O ponto aí, continuando aí também. Para indicar uma conclusão, resumo ou esclarecimento, por exemplo, ó. Então, de acordo com as pesquisas, este foi o resultado. Salário médio é insuficiente, né? Salário médio é insuficiente. Então, para indicar uma conclusão, resumo ou esclarecimento. Esclareceu? Pronto. Então, de acordo com as pesquisas, este foi o resultado. O salário médio é insuficiente. Antes de uma citação, por exemplo, é como sempre diz a minha mãe, cuide-se, tá bom? Antes de uma citação. Vamos à frase, vamos ao exemplo. É como sempre diz a minha mãe, cuide-se, tá? Então, para isso são empregados os dois pontos, para anunciar a fala do personagem, para indicar uma conclusão, resumo ou esclarecimento, ou então antes de uma citação, tá certo? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Indica uma pausa um pouco mais extensa que a vírgula. Demora mais um pouquinho que a vírgula, tá certo? O ponto e vírgula indica uma pausa, né, um pouco mais extensa, demorada um pouquinho que a da vírgula. Vamos exemplo aqui, ó. Não quis mais saber. Optei por seguir em frente e esqueci. Tá certo? Um pouquinho mais parado, né? Não quis mais saber. Optei por seguir em frente e esqueci. As reticências, gente, que somos conhecidas como os 3 pontinhos, né? As reticências são usadas para indicar continuação de uma ideia. Por exemplo, só, lá fora a chuva cai, aqui dentro, aí nem um pouquinho, está tudo sequinho, né? Aí continuamos de acordo com nossa mente, né? Lá fora a chuva cai, aqui dentro, aí tem alguma continuaçãozinha, tá bom? E também indicar a interrupção de uma ideia ou a excitação, por exemplo. Você realmente achou que? Eu não acredito, tá bom? Você achou realmente que? Eu não acredito, né? Pensamento, né? Continuação de uma ideia ou a interrupção de uma ideia, tá bom? Reticências, conhecido como os 3 pontinhos. Vamos agora ao travessão. Para que o travessão é usado? O travessão é usado para indicar, né? Indica o início da fala de um personagem. Por exemplo, ó, quando o personagem no texto que nós lemos ou que nós vamos elaborar um texto, que nesse texto indica a fala dos personagens. Então, temos que ter o travessão, tá bom? Mais nervosa, vamos ver os exemplos aqui junto com a tia. Mais nervosa do que jamais eu tinha visto. Chamou. Joana, vem aqui. Menina, agora, tá bom? Mais nervosa do que jamais eu tinha visto. Chamou. Joana, vem aqui. Menina, agora, tá certo? Também serve para inserir uma explicação em uma ideia. Por exemplo, vamos aos exemplos. Mal cheguei e fui bombardeada com a notícia. De fato, não existia outra maneira de contar, né? Tem gente que chega em casa cansada, a pessoa, vixe, não sei o que, né? Joga logo, né? Então, mal cheguei e fui bombardeada com a notícia. De fato, não existia outra maneira de contar. Também serve para destacar palavras ou trechos de um texto. Por exemplo, nossa melhor funcionária, Maria, é quem cuida destes assuntos, tá bom? Quando a fala, né, no nosso textozinho, nas nossas frases, nós temos que usar o ponto de travessão, né? Esse tracinho aí, não esqueça. Vamos às aspas. As aspas iniciam e encerram a citação. Por exemplo, tenho em mim todos os sonhos do mundo, né? Inicio e encerro uma citação. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Vamos aos parênteses. Os parênteses
são empregados para isolar palavras, expressões ou mesmo frases em um discurso ou substituindo a vírgula ou o travessão para inserir explicações. Os parênteses são empregados para isolar palavras, expressões ou mesmo frases em discurso ou substituindo a vírgula ou o travessão para inserir explicações. Vamos aos exemplos, O restaurante de que te falei, por acaso, fica logo ali, tem preço justo, né? Está explicando, então usa parênteses, tá? O restaurante de que te falei, por acaso, fica logo ali, né? Tem que colocar entre parênteses. Tem preço justo. Ela quis dizer que o restaurante que falei que tem preço justo, fica logo ali, né? Uma explicação, tá certo? Agora, vamos para os tipos de frases. Tipos de frases que também nós já estudamos, né? Já estudamos pontuações e agora os tipos de frases. Vamos rever novamente, que nunca é demais. Uma vez que a pontuação procura reproduzir na escrita elementos característicos da fala, o tipo de frase é determinado pelo uso de certa pontuação. Frase é todo enunciado capaz de transmitir de maneira simples ou complexa ideias, sentimentos, desejos e etc. As pessoas com as quais, nos comunicamos, por exemplo, bom dia, meu querido, feliz aniversário. Não é mesmo? As frases podem ou não apresentar verbos em sua estrutura. As que não têm são chamadas de frases nominais. Quanto aos tipos de frase, pode ser declarativas. Vocês já ouviram falar? Vamos ver o que é frases declarativas. Afirmam ou negam, Afirmam ou negam uma ideia acerca de algo ou de alguém. São encerradas pelo ponto final. Tá bom? Por exemplo, a obra daquele trecho é inadiável. Outro exemplo, não quis comer mais uma fatia do bolo. Ela não quis mais. Então, a obra daquele trecho é inadiável. Não quis comer mais que uma fatia de bolo, Está certo, senão engorda. Interrogativas e de perguntas, portanto, são encerradas pelo ponto de interrogação. Por exemplo, por que você sempre faz o que não é necessário? Por que você sempre faz o que não é necessário? Não é mesmo? Optativas indicam desejo. Por exemplo, desejo-lhe tudo de bom. Tá bom? São optativas, Exclamativas, São aquelas de costumes, são aquelas que exprimem surpresa, espanto, admiração, susto, arrependimento e etc. Por exemplo, este leite é péssimo. Eu amo leite. Imperativas expressam a ordem, um pedido ou uma proibição. Vamos, exemplo? Venha para casa. Vai começar a chover. Não volte lá. Tá bom? Venha para casa. Vai começar a chover. Não volte lá. Então, indica a ordem, pedido ou a proibição. Tá bom? Venha para cá. Ordem. Vai começar a chover, E não volte lá. Tá bom? Faça silêncio. Dobre as roupas, Isso tudo é um pedido ou então uma ordem, que são as frases imperativas, E vocês vão fazer atividades de casa na página 164 a 167. Vão praticar sobre os tipos de frases e de pontuação. Faça com calma, não precisa pressa, tá certo? Vão fazer as coisas direitinho, tá bom? Beijos e até logo. Tchau!